Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação do poder do nome através da igreja. Amém? Nós temos visto como a igreja tem falhado, primeiro no conhecimento da autoridade que tem no nome de Jesus e depois na utilização de forma eficaz desse nome. Amém? E isso vem mediante a ignorância que a igreja tem. E quando eu falo de ignorância, estou falando falta de conhecimento, porque, infelizmente, pouco é ensinado na igreja a respeito da autoridade do nome de Jesus. E quando é ensinado, as pessoas não conseguem absorver como deveriam. Alguns crentes não conhecem sua herança. E por falta desse conhecimento, o nosso maior inimigo não é o diabo, pois ele já foi derrotado, mas sim a falta de conhecimento é o maior adversário. Não existe pior inimigo da liberdade do que o próprio escravo que se sente satisfeito. Assim, o diabo vai tentar nos manter na ignorância. Por isso, é imperativo que conheçamos o que Jesus conquistou para nós. Amém? Então veja aqui a importância de nós conhecermos o que Jesus conquistou para nós. E o que foi que ele conquistou? Ele conquistou um nome que está acima de todo nome. E ele deu a todo aquele que nasceu de novo o direito, uma procuração, para que possa usar esse nome com autoridade. Amém? Em 1 João, capítulo 2, versículo 6 diz: Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha, como é importante nós entendermos a palavra de Deus, porque está escrito que aqueles que dizem que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Então, nós devemos andar como Jesus andou. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, ensinando, pregando, curando e destruindo as obras do diabo. Então, a missão da igreja é destruir as obras do diabo. Em primeiro lugar, a missão da igreja é fazer discípulos. Jesus comissionou a igreja a ir fazer discípulos. Amém? Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. A igreja precisa estar comprometida com a evangelização, de ir por todas as nações, de ir por todos os lugares e anunciar o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso como igreja, como cristão? Não, é importante você descobrir e é importante você iniciar a evangelização daqueles que estão perdidos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, nos versículos 18 e 19, depois de Paulo afirmar que nós nos tornamos novas criaturas e somos agora uma nova espécie na terra, ele diz assim: ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha, Deus não está imputando ao mundo, amém, os seus pecados, as suas transgressões, mas Deus confiou à igreja levar o evangelho, as boas novas ao mundo, chamando o mundo a se arrepender dos seus pecados e a se reconciliar com ele através de Cristo Jesus. Por isso que Deus ungiu a igreja. Os dons espirituais são manifestos no mundo através da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12 trata a respeito disso. No verso 3 diz: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, aqui nós vemos os 9 dons do Espírito, amém? Os 3 vocais, os 3 de poder e os 3 que são visíveis, né? Ou seja, os 3
3 vocais, 3 de poder e os 3 de revelação, que são aqueles que o Espírito Santo revela. Os 3 vocais, línguas, interpretação de línguas e profecia. Os 3 de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E os 3 de poder, os dons de curar, dom da fé e o dom de operação de maravilhas. Então, são 9 dons do Espírito Santo, onde a igreja foi equipada para que no ID ela possa, através dos dons, manifestar o poder e a glória de Jesus. Como é que você está? Como é que eu estou? Como é que nós cristãos estamos no conhecimento desses dons? Na aplicação desses dons? Né? Na forma de evangelização, nos deixarmos sermos usados, né, e equipados com esses dons espirituais. Então a igreja nasceu para fazer as obras de Jesus. Eu e você nascemos de novo, não foi para ficarmos dentro de uma congregação, dentro de 4 paredes, lutando por cargos, querendo mostrar quem é o melhor, quem é o maior. Não, precisamos deixar de lado esse tipo de comportamento e precisamos abraçar a missão que o Senhor nos confiou. Amém? Em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fará obras maiores, porque nós estamos em maior número. Não é porque nós somos maior do que Jesus, mas é porque nós temos o dom, nós temos os dons do Espírito Santo a nosso favor. Assim como Jesus foi ungido e andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, assim também a igreja dele é ungida. E essa igreja precisa ir, essa igreja precisa anunciar, essa igreja precisa manifestar a glória de Deus, a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Amém? A igreja expressa essa multiforme sabedoria. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, os principados e as potestades, eles precisam entender que não existe agora só Jesus, mas todo aquele que nasceu de novo. Não são só os líderes, não são só os pastores que são equipados, não. Todo aquele que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, ele tem os dons, ele tem o nome, ele tem uma herança e ele precisa compreender isso para que através da sua fé ele possa ir e fazer discípulos de todas as nações e ir às portas do inferno não vão prevalecer e ele vai expressar a multiforme sabedoria de Deus, fazendo isso conhecida, não para que os homens sejam, vamos dizer assim, subjugados, mas para que os principados e as potestades nos lugares celestiais tremam e caiam e recuem da sua obra maligna. Amém? Porque a igreja foi confiada as chaves do reino. Em Mateus, capítulo 16, versículo 19, Jesus diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado do céu. Nós minimizamos o poder dessas chaves quando nós atribuímos isso somente a Pedro. Mas Jesus está falando a respeito da revelação que Pedro teve, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: isso não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, ali nós podemos observar que a revelação que Deus traz mediante o Espírito são chaves poderosas. E através do nome de Jesus, através do enchimento do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, da capacidade sobrenatural, a igreja vai utilizar essas chaves com poder e vai ligar aquilo que deve ser ligado aqui na terra. Quando Jesus disse na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então tem muitas coisas que nós precisamos fazer enquanto igreja do Senhor, enquanto filhos de Deus, mas nós precisamos conhecer a nossa herança. Nós precisamos conhecer o poder do nome de Jesus. Nós precisamos conhecer a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para que através disso nós possamos ir e glorificar através da nossa vida o nosso Deus. Amém? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu quero convidar você a voltar e assistir todos os vídeos, porque nós estamos aprendendo sobre a autoridade do crente
E se você é um crente em Jesus Cristo, você precisa usar essa autoridade, não sobre as pessoas, mas sim sobre os principados, sobre as potestades, sobre os dominadores deste mundo tenebroso. Que Deus te abençoe. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações para quando o próximo vídeo for colocado aqui no canal, você ser avisado. Um grande abraço e até amanhã.